Olá, meus queridos. Sou o professor Fábio André Guarani, gravando direto do estúdio de Curitiba para a pós-graduação Renato Saraiva, de Direito Criminal, certamente a pós-graduação em EAD mais tradicional do Brasil, coordenada pelo professor Auri Lopes, nosso amigo, e me sinto honrado de integrar esse time. Mais uma vez estar com vocês para trabalhar nesse encontro nosso o tema da introdução à teoria do delito. Esse tema é um tema absolutamente essencial, é um tema caro a quem desenvolve seu estudo, sua jornada de pesquisa no universo do direito criminal. Por quê? Porque a introdução à teoria do delito, na verdade, é a porta de entrada para que possa se trabalhar no universo do direito penal do ponto de vista prático do manejo dos processos, né? Afinal de contas, a teoria do delito, a gente vai ver daqui a pouquinho, a teoria do delito ela é o instrumento de trabalho do advogado, do promotor, do juiz, eventualmente em muitos dos aspectos do delegado de polícia, mas principalmente quando se maneja o caso penal em juízo, é através da teoria do delito que ao final se vai responder uma pergunta central. A pergunta é se o sujeito deve ou não deve ser punido. Porque para que o sujeito possa ser punido, para que se dê a consequência jurídica do delito, que é a punibilidade, é preciso que exista o crime. Né? Qual é que é o conceito de punibilidade? Punibilidade é a consequência jurídica do crime. E é necessário, portanto, que se afirme durante o processo, para que haja a eventual punição, que houve ou não houve crime. Para que haja a punição, deve ter havido o crime. Para que haja o afastamento da punição, não pode ter havido o crime. E aí é preciso que tu saiba o que é crime. Professor, mas isso é bem simples. Mas é simples, mas as pessoas, na verdade, muitas vezes não têm essa compreensão, essa dimensão desse aspecto prático, desse aspecto instrumental da teoria do delito. Eu acho até engraçado, assim, já que a gente está fazendo uma introdução, me dá às vezes a sensação que as pessoas acham a teoria do delito uma categoria acadêmica, alguma coisa assim dos bancos da universidade, alguma coisa que eu tenho que saber para um exame de ordem, depois para passar num concurso, alguma coisa para desenvolver um tema de pesquisa, um TCC aqui para pós-graduação. A teoria do delito ela é muito mais do que isso. A teoria do delito ela é um instrumento de trabalho. Eu sempre brinco no sentido de dizer, olha, ela é que nem a pá para o pedreiro, ela é que nem a broca para o dentista, ela é o jeito de trabalhar em matéria criminal. Repito, porque se a punibilidade é consequência jurídica do crime, é preciso de antemão estabelecer se houve ou não houve crime. E é para isso que a gente usa a teoria do delito. A serventia, essa palavra é boa, a serventia dela é essa, tá? Enfim, se assim são as coisas, é preciso fazer então uma boa introdução à teoria do delito e essa é a pretensão desse nosso encontro. Então é assim que a gente vai trabalhar. A gente vai fazer agora uma introdução à teoria do delito, uma introdução à teoria do crime. Vamos lá. Quando a gente trabalha com teoria do delito, a primeira coisa é estabelecer um conceito. E existem conceitos de teoria do delito. Conceitos de teoria do delito. Vou usar a telinha, né? Pelo menos 3 conceitos que a gente deve explorar nesse nosso encontro aqui. Existe um conceito formal de crime. Existe um conceito material de crime. E, finalmente, existe um conceito dito analítico de delito. Né? Então, conceito formal, conceito material e conceito analítico. A gente vai, assim, um por um, desenvolvendo esses 3 conceitos de delito. E a gente começa, então, pelo número 1, pelo conceito formal de crime. O que é crime de um ponto de vista formal? Veja lá, de um ponto de vista formal, crime é o que o texto de lei estabelece como tal. E nessa perspectiva, a gente pode voltar à telinha, pode fazer um asterisco aqui, assinalar lei aqui do lado, e já colocar uma flechinha, deixando assim bastante claro que todo o delito nessa perspectiva é um ente jurídico. Tá? Isso fica anotado por quê? Porque na medida em que o delito é aquilo que o texto de lei estabelece, naturalmente o delito é um ente jurídico. Essa expressão não é minha. Essa expressão ela vem do coração do século XIX, em torno de 1851, muito particularmente, com o programa de Diritto Criminale, feito lá na Universidade de Pisa pelo professor Francesco Carrara, que era um dos autores adeptos de uma teoria formal do delito, basicamente a estabelecer que delito é aquilo que o texto de lei contempla como crime. Delito é o que a lei prevê como tal. Claro que esse conceito, evidentemente, é um conceito insuficiente, é um conceito incompleto e, diremos, é um conceito pobre, ele é paupérrimo, é franciscano.
Agora, há toda uma história em torno desse conceito que deve ser bem conhecida e bem dominada. A primeira coisa que a gente tem que compreender é que esse conceito evoca a ideia do direito penal enquanto ciência do ser ou do dever ser. Essa é a primeira coisa. O direito penal é uma ciência do ser ou do dever ser? É basicamente importante responder essa pergunta porque ela revela o modo como se estuda o objeto do direito penal. Toda ciência, para ser ciência, tem um objeto e um método, né? Qual é que é o objeto do direito penal e qual é que é o método de estudo desse objeto? Se a gente fosse comparar com ciências do ser, vamos lá, vamos pegar uma ciência como a biologia. A biologia é o estudo dos seres vivos, né? Como tal, ela estuda então todo o ser vivo. De repente, vamos lá, um sapo. Tenho aqui um sapo em cima da mesa. É isso que ela estuda. Como que a biologia estuda o sapo? Ela estuda o sapo como ele deve ser ou ela estuda o sapo como ele é? E alguém vai dizer, ó, professor, obviamente que a biologia estuda o sapo como ele é, não como ele deve ser. E realmente, eu estudo o sapo como é, já que a biologia é uma ciência do ser. Vocês nunca vão encontrar um manual de biologia dizendo, olha, de por que o sapo deveria ser vermelho, o sapo deveria ser vermelho, porque a natureza vai ficar mais divertido. Não vai encontrar isso, né? Naturalmente que a biologia é uma ciência do ser, estuda o seu objeto como ele é. Como é que o direito faz para estudar, como é que a biologia faz para estudar o seu objeto? Ora, tu vai pegar o sapo e tu vai fazer uma experiência. Tu vai colocar os teus sentidos em contato com esse objeto. O tato, a visão, vai dissecar, vai separar órgão a órgão, membro a membro, tecido a tecido, e à medida em que tu avança nessa experiência, tu vai observando tudo aquilo que tu encontra e tu vai descrevendo o resultado do encontro, né? Então, o método se dá em duas etapas, observar e descrever tudo aquilo que vai ocorrendo durante a experiência. No caso do sapo, a experiência de dissecação. Eu faço isso quanto a um primeiro sapo, quanto a um quinto, quanto a um décimo, e lá no centésimo eu tenho toda a garantia e a certeza, segundo esse método, para estabelecer a coloração, para estabelecer quantos membros tem, para estabelecer onde ficam as glândulas, eventualmente uma glândula que sirva para emissão de veneno, né? Um método que vem do particular para o geral. Eu repeti 100 vezes uma experiência particular até obter um conjunto de informações gerais, quanto ao número de membros, quanto à coloração da pele, etc. Portanto, o método indutivo, do particular para o geral. Um método em que a verdade sobre o que o objeto é, sobre o que o sapo é, aparece ao final, ex post factum, isso é, de depois de uma experiência realizada. Esse método é o método experimental ou o método empírico. Em resumo, um método usado pelas ciências do ser, que estudam os seus objetos como eles são. Para estudar como eles são, a gente os coloca como objetos de uma experiência. Experiências em que nós empenhamos nossos sentidos. No caso da dissecação, a gente empenha o sentido do tato, o sentido da visão. E ao final da experiência obteremos a verdade acerca do objeto, que é a pretensão científica. A pretensão científica é descobrir a verdade sobre o objeto que estuda. O método científico das ciências do ser é este método que eu acabei de trazer. O método é observar e descrever uma experiência. Repito-a muitas vezes e extraio regras gerais de cada experiência particular repetida. À medida em que elas vão se confirmando, eu consigo estabelecer do particular para o geral uma série de princípios, ou uma série de regras, ou uma série de informações, revelando a verdade sobre o objeto. Agora pensa comigo, qual é que é o sapo do direito penal? Qual é que é o objeto do direito penal? O objeto do direito penal, a princípio, é a conduta humana. O direito penal lida com a conduta humana. Agora, cuida, ele lida com a conduta humana na perspectiva de estabelecer o que ela é ou na perspectiva de estabelecer o que ela deve ser? O direito penal, enfim, trata da conduta como ela é ou como ela deve ser? Vê bem, quando o texto de lei diz assim, ó, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, há por trás dele uma norma. A gente sabe que em relação ao texto do preceito primário do tipo, há por trás sempre uma norma invertida, ou, noutros termos, o tipo é a inversão do comando da norma. Então, toda vez que tu tens um tipo dizendo matar alguém, subtrair coisa alheia móvel,
por trás tu tem uma norma que diz não matarás, não subtrairás coisa alheia móvel. Guarda os tipos na técnica legislativa da modernidade, do período codificador europeu. Os tipos são as normas invertidas, tá legal? Os tipos são a inversão do comando da norma. Se o tipo fala matar alguém, a norma fala não matar. Voltando. Dizia, portanto, que o direito estuda o seu sapo, que é a conduta humana, não como é, mas como deve ser. E como que a gente sabe como que a conduta deve ser, professor? A partir das normas. São as normas que estabelecem como as condutas devem ser. No caso do artigo 121, as coisas são da seguinte maneira. As coisas devem ser de tal modo que A não mate B. E se matar, bem, aí as coisas devem ser de tal modo que se impõe a A uma reclusão de 6 a 20 anos. As coisas devem ser de tal modo que A não subtraia os bens de B. E se subtrair, aí deve ser de tal forma que se imponha a A uma reclusão de 1 a 4 anos. O que eu tenho, portanto, na norma? Na norma eu tenho sempre o comando de como as condutas humanas, o sapo do direito penal, de como as condutas humanas devem ser. Tá legal? E nessa perspectiva, é claro que o direito se distingue bastante de uma ciência do ser. Se distingue bastante da biologia, que eu exemplifiquei, da medicina, da química, da física, que é a rainha das ciências do ser, porque todas essas ciências vão atrás de descobrir como os seus objetos são. Toda ciência tem um objeto. Toda ciência quer descobrir a verdade do que o seu objeto é, no sentido do ser. As ciências ditas duras, química, física, biologia, medicina. Então essas ciências vão atrás desta descoberta. Já o direito, ele não trabalha na perspectiva de o que o seu objeto é, e sim na perspectiva de como o seu objeto deve ser. Então ele estabelece como as condutas devem ser, não como as condutas são. Por isso ele é uma ciência do dever ser. E a gente sabe como as condutas devem ser a partir de normas. Joia? Por outro lado, normas, a seu turno, não surgem do nada. Normas encarnam valores. Valores percebidos ao longo da história sofrida de uma comunidade, de um tecido social, que naturalmente, no fim de um conjunto de experiências, consegue perceber aquilo que há de valioso e fundamental para a própria agregação do tecido social e sua preservação. Então, por exemplo, da experiência sofrida da morte, vem a ideia de que há um bem jurídico que é o mais importante de todos, aquele que tem maior magnitude, é o bem jurídico da vida. Então, nessa perspectiva, a ideia de que a vida é valiosa, ela se encarna quase como uma moral, quase como uma sensibilidade comum das pessoas, e isso naturalmente é agasalhado numa norma. Então, as normas encarnam valores. Tudo a dizer o seguinte, para fechar, que o objeto do direito penal, com quanto seja a conduta, não é a conduta sozinha. Porque à medida em que eu tenho que estudar a conduta não como ela é, senão seria psicologia, viu? Ciência do ser. Mas como ela deve ser, e eu sei como ela deve ser mediante normas, normas que não surgem do nada, mas que por sua vez surgem recolhendo valores e encarnando valores, fica bastante adequado a gente concluir a ideia de que o objeto do direito penal, na verdade, é um objeto multifacetado, bem representado num prisma. Ou seja, ele tem 3 faces, pelo menos, a face da conduta, a face da norma e a face do valor. Não é à toa. Miguel Reale Júnior falava de uma teoria tridimensional do direito e dizia, portanto, de um direito cujo objeto é o fato, o valor é a norma. O valor, a norma é a conduta, que é o fato, que não são fatos quaisquer, e sim fatos humanos, que são as condutas humanas. Então, dentro dessa perspectiva, o objeto do direito é a conduta, segundo o que estabelece a norma, que diz como ela deve ser, e diz como ela deve ser no momento em que recolhe valores. É tudo isso que vem bem sintetizado num conceito formal de crime, quando este conceito diz que crime é aquilo que a lei concebe como tal. Beleza? Então, fechamos o bloco com essa explicação do conceito formal de crime.